prévia, né, do que há por vir. E hoje nós temos o tema Neoplasias císticas do pâncreas, que vai ser ministrada por nosso mais novo membro, Kevin Gugel, orientada pelo professor Dr. Marcelo Leite. Professor Marcelo está aí? Estou aqui sim, Kevin. Pronto. Acho que você poderia começar a dar aula, e aí eu não sei como é que vai ser a interatividade que vocês planejam, mas acho que a gente poderia ser uma coisa mais informal, e quem tiver as dúvidas vai levantando, né? Pode escrever aqui, ou mesmo interromper, eu acho que não tem nenhum problema. Não, se o senhor quiser interromper na hora que quiser também, viu? Para comentar. Tá certo, eu vou fazendo aqui. Mas tá bom, Kevin, vamos começar então, né? Certo. Boa noite, pessoal, meu nome é Kevin, né? Sou acadêmico do quinto semestre da Faculdade de Medicina, da UFC, membro da LACON, né, Liga Acadêmica de Cirurgia Oncológica. Fiquei responsável por ministrar uma aula hoje sobre neoplasias císticas do pâncreas. Eu vou contar com o apoio do nosso professor orientador, né, Marcelo Leite. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem ligar o microfone ou perguntar no chat, que a gente vai tentar responder, certo? Bom, começando pelos objetivos da aula, antes de tudo a gente tem que ter uma base de anatomia, então eu vou tentar abordar um pouco as partes mais básicas da anatomia do pâncreas. Segundo, vou apresentar os principais tipos de neoplasias císticas do pâncreas, e diferenciar tanto na parte clínica, risco de malignização, como diagnóstico desses cistos pancreáticos, e por último, destacar um pouco das escolhas terapêuticas para cada neoplasia cística do pâncreas. Bom, começando pela anatomia. Eu não vou me debruçar muito em questão de irrigação e drenagens venosa e linfática, mas existem alguns pontos que a gente tem que destacar antes de ir para a parte clínica em si. O pâncreas ele vai ser dividido primeiro em 4 partes, né? Uma parte mais à direita, né? À direita dos vasos mesentéricos superiores, que vai ser configurada a cabeça do pâncreas. A região que está sobre os vasos mesentéricos superiores é considerada o colo do pâncreas, né? É um pouco pequena, de 1 a 2 centímetros, e à esquerda desses vasos mesentéricos superiores a gente vai ter o corpo e a cauda. O pâncreas vai ser uma glândula mista, né? Ela vai ser composta tanto por uma parte endócrina, responsável pela produção, principalmente dos hormônios relacionados ao metabolismo da glicose, né, como insulina e glucagon, e também uma porção exócrina, responsável pela produção de enzimas digestivas, como amilase, lipase, dentre outros. Essas enzimas vão ser conduzidas por meio de ductos pancreáticos. Esses ductos são de 2 tipos principais: os ductos pancreáticos secundários, né? Aqui na imagem abaixo a gente vai ter esses pequenininhos, são os ductos pancreáticos secundários, que vão ser espécies de afluentes de um ducto maior, né, que vai ser chamado ducto pancreático principal ou ducto de Wirsung. O ducto de Wirsung vai se unir ao ducto colédoco, né, que vai carregar a bile produzida pelo fígado na região da cabeça do pâncreas para formar a ampola hepatopancreática ou ampola de Vater, que vai se abrir na segunda porção do adenal, liberando tanto o conteúdo biliar quanto o conteúdo pancreático, exócrino. Além das partes e do sistema de ductos pancreáticos, é importante a gente destacar também a questão da localização do pâncreas no abdômen. O pâncreas vai ser um órgão abdominal, claro, de localização retroperitoneal, grande parte ali atrás do abdômen, posterior ao abdômen, ou ao estômago. E à direita ele vai ser limitado pelo C do ordenal, né, primeira, segunda, terceira e quarta porções do ordenais, e à esquerda pelo baço. Ele vai ter relações muito íntimas, tanto com esses órgãos que eu citei, quanto com os ductos biliares, os próprios vasos mesentéricos, bem como a aorta, veia porta. E essas relações vão ser importantes, por exemplo, nas compressões e invasões que os cistos podem promover. Começando pelos tipos de neoplasias císticas pancreáticas que a gente vai abordar nessa aula, eu trouxe 4 principais, são as 4 principais definidas pela OMS, que vão ser a neoplasia cística serosa, neoplasia cística mucinosa, a neoplasia mucinosa papilar intraductal, mais conhecida como IPMN, e a neoplasia sólida pseudopapilar, mais conhecida como tumores de Franz. Esse gráfico aqui, ele ilustra um estudo desse ano ainda, né, estudando mais de 1.300 pacientes com neoplasias císticas pancreáticas, e essa foi a distribuição encontrada. Cerca de 83% foram IPMNs, que realmente são os mais comuns, 13% foram as neoplasias císticas serosas, né, cerca de 6
foram neoplasias, né, 3% mais ou menos, neoplasias císticas mucinosas, e cerca de 1%, quase 1%, neoplasias sólidas pseudopapilares tumores de Franks, certo? Os principais sempre vão ser as neoplasias, os IPMNs, né, neoplasias mucinosas papilares intraductais. Como eu vou falar no restante da aula, essas neoplasias císticas são, na maioria das vezes, achadas incidentais, né, durante exames de imagem que foram realizados para avaliar outras queixas não relacionadas ao cisto em si. Então, a maioria dos pacientes, nesses casos, vão ser assintomáticos em relação ao cisto. Só que a ausência de sintomas, nesse caso, não vai estar associada a uma ausência de risco, já que algumas dessas neoplasias vão ter um risco elevado de malignização, e é importante que a gente saiba, pelo menos não ignorar esses cistos quando encontrar um, seja você generalista ou especialista. Bom, começando pelas neoplasias císticas serosas. Só um pouquinho, Kevin. Neoplasias... Só para eu também fechar aí essa parte da epidemiologia. Pessoal, é o seguinte, hoje em dia, nos consultórios e ambulatórios, com o avanço muito grande nos exames de imagem, como tomografia, ressonância nuclear magnética, se tornou um lugar comum o paciente vir com achado incidental, que fez o exame por um outro motivo, e vem com achado incidental de um cisto pancreático. E a interpretação de um cisto pancreático, por assim dizer, uma lesão cística de pâncreas, ela não é a mesma, por exemplo, para uma lesão cística renal ou mesmo hepática, que são cistos absolutamente chamados cistos simples, né? As lesões císticas pancreáticas, elas não são encaradas como cistos simples, certo? A maior parte delas, como o Kevin está mostrando, são IPMNs. Então, hoje você se depara com uma série de... realmente o médico que lida com o aparelho digestivo, ele tem que... Essa aula é fundamental, porque cada vez mais é frequente o achado incidental dessas lesões císticas. Para você ter uma ideia, a última casuística que eu li, até 10% das ressonâncias podem ter uma lesão dessa. É muito alto, e 2 a 2,5% das tomografias, feitas por um outro motivo, certo? Em achados de necrópsia, você tem 15% de achados de lesões císticas pancreáticas. Então, é prevalente e a gente tem que estar preparado para lidar com isso. Então, só estou chamando a atenção o seguinte, não é igual um cisto simples renal ou um cisto simples hepático. A lesão cística pancreática requer propedêutica específica e como a gente vai mostrar aqui, o Kevin vai mostrar. Pode continuar, Kevin. Certo. Começando pelas neoplasias císticas serosas, né? As neoplasias císticas serosas vão acometer principalmente as mulheres, né, cerca de 3/4 são do sexo feminino. Na idade principal é entre 5ª e 6ª década de vida, mas podendo acometer outras faixas etárias também. A maioria vai ser completamente assintomática, né, cerca de 60% vão ser completamente assintomáticos ou sintomas bem vagos, né, como desconforto abdominal, náuseas, enfim. Os que são sintomáticos geralmente estão relacionados a cistos maiores que 4 centímetros usualmente. E os sintomas geralmente são, além da dor abdominal, podem ser sintomas pancreato-biliares, né, como relacionados à pancreatite aguda, ou síndrome colestática, com icterícia, acolia e colúria fecal, acolia fecal e colúria. Também está associado, né, com achado clínico a diabetes, apesar de que não se sabe muito bem se a diabetes está realmente correlacionada à ocorrência da neoplasia cística serosa, e outros sintomas podem estar presentes em cerca de 4% dos pacientes, como massas palpáveis ou vômitos. Mas a maioria é assintomática com achados incidentais, como foi falado no início. Nos exames de imagem, né, incidentalmente, as neoplasias císticas serosas podem se manifestar de 3 formas principais. A forma microcística, né, evidenciada mais nessa primeira imagem, que é a forma mais comum e a forma clássica da neoplasia cística serosa, né, que vai configurar basicamente uma lesão com diversos cistos pequenos, configurando o chamado achado em favo de mel, né, aspecto em favo de mel. Em cerca de 30% dos pacientes desse tipo ainda podem ocorrer uma calcificação ou cicatrização central, que vai ser considerada patognomônico desse tipo de neoplasia. Outros tipos de manifestações podem se mostrar nos exames de imagem nas neoplasias císticas serosas, seja a manifestação macrocística, né, que a gente tem cistos maiores e em menor número, ou a forma mista, em que tem uma combinação desses 2 tipos. Mas
a forma mais específica e mais clássica vai ser a forma microcística, com diversos cistos pequenos em aspecto de favo de mel e usualmente também com uma cicatrização central. Aqui, por exemplo, na tomografia computadorizada, a gente tem uma lesão, né, na cauda e corpo do pâncreas, microcística, né, com diversos cistos pequenos, chamadas PEP em favo de mel, e aqui onde a seta aponta, a gente tem uma cicatrização central, podendo fechar aí já o diagnóstico de neoplasia cística serosa. Quando a gente fala de neoplasias císticas no geral, a gente, além dos exames de imagem, também vai trabalhar muito com a análise do fluido contido dentro do cisto. Esse fluido vai ser coletado por meio da punção aspirativa por agulha fina durante a realização da ecoendoscopia, né, ultrassonografia endoscópica, e ele vai se dividir basicamente em duas etapas. Uma análise citológica, composta basicamente pela citologia oncótica, e uma análise bioquímica, né, composta basicamente pela dosagem de CER, o antígeno carcinil embrionário, e a dosagem de amilase. A citologia oncótica, como a neoplasia cística serosa, é uma neoplasia eminentemente benigna, certo? Praticamente totalmente benigna. A citologia oncótica, ela vai ter células malignas ausentes, né? Então ela vai ser negativa. A dosagem de CER, o CER vai estar associado a neoplasias de caráter mucinoso. Como as neoplasias císticas serosas são de caráter não mucinoso, a dosagem do CER vai se encontrar baixa, como mostra o gráfico aqui, né? As neoplasias císticas serosas aqui evidenciadas, menores do que as neoplasias císticas mucinosas e os IPMNs, que são de caráter mucinoso. A dosagem de amilase ela vai estar associada principalmente à questão de comunicação do cisto com o sistema de ductos pancreáticos. Como os ductos pancreáticos vão estar carregando amilase, né, o tempo todo, devido à própria função exócrina do pâncreas, se houver essa comunicação com o sistema de ductos, a amilase vai estar alta. Se não houver, a amilase vai estar baixa. Como as neoplasias císticas serosas não possuem comunicação com o sistema de ductos pancreáticos, a dosagem de amilase se encontra baixa. Então, só para relembrar, a citologia oncótica, como é uma neoplasia benigna, vai estar negativa. A dosagem de CER, como é uma neoplasia de caráter não mucinoso, vai estar baixa. E a dosagem de amilase, como é uma neoplasia que não possui comunicação com o sistema de ductos, vai estar baixa também. Em relação ao manejo terapêutico da neoplasia cística serosa, como ela não tem potencial de malignização, geralmente não cresce muito, o tratamento, e não tem sintomas na maioria das vezes, o tratamento padrão é conservador. Geralmente, limita-se a algumas consultas ambulatoriais para avaliar o crescimento do cisto, e depois segue-se conservadoramente. A cirurgia vai ser utilizada para casos de exceção. Quais seriam os casos de exceção, né? A gente tem primeiro, segundo o algoritmo aqui, a presença de sintomas, né? Se a gente tem sintomas, a gente tem que tratar aquele cisto, não pode deixar como está, ou se a gente avaliar que tem potencial de crescimento excessivo, né? Por exemplo, um cisto crescendo muito em um paciente jovem que tem potencial de desenvolvimento de sintomas no futuro. Ou ainda, o principal motivo para a cirurgia nesses casos, né? Que é a dúvida diagnóstica. Quando a gente não consegue diferenciar qual é o tipo de neoplasia que a gente está lidando antes da cirurgia, né? E tem o risco de ser uma neoplasia pré-maligna. Se houver qualquer uma dessas situações, acaba-se utilizando a terapêutica cirúrgica, certo? Se não, segue-se ambulatorialmente. O senhor quer acrescentar alguma coisa, professor? Eu queria falar, eu acho que é importante, gente, volta mais um aí, Kevin, por favor. Bom, gente, o que é importante? O seguinte, dos cistos, vamos imaginar o paciente. Então, o paciente está com um cisto pancreático. Então, como eu falei para vocês, o cisto não é um cisto simples, na maioria das vezes. É um cisto que representa algumas dessas neoplasias císticas que nós estamos discutindo aqui. O que é importante eu diferenciar? Se esse cisto representa risco de malignização ou se esse cisto é um cisto de evolução benigna. E essa diferenciação é o que o Kevin está dizendo. As neoplasias serosas, elas são de evolução benigna, ao passo que as neoplasias mucinosas têm um potencial de malignidade. Então, é fundamental, o primeiro passo é eu saber, eu poder, através da minha propedêutica, diferenciar. Bom, essa neoplasia, ela é serosa. O que é que significa neoplasia serosa?
que no conteúdo do cisto tem um líquido parecido com água, densidade baixa. Ou é uma neoplasia mucinosa, cujo conteúdo do cisto ele é mucina, uma geleia. Se for uma neoplasia cística serosa, eu posso dizer para o meu paciente, olha, fique tranquilo, a não ser que a lesão cresça ou que apresente sintomas, nós vamos observar, o que é absolutamente a exceção, nós vamos observar. Tem duas formas de eu diferenciar essas lesões, se é serosa ou se é mucinosa. Se for mucinosa, aí nós vamos discutir depois as outras neoplasias mucinosas. Existem algumas nuances, algumas diferenças de manejo que nós vamos discutir. Mas a primeira coisa que você tem que saber é diferenciar entre essas duas, serosa ou mucinosa. E aí, se tiver o aspecto radiológico típico que o Gavin falou, que é aquela fava de mel com cicatriz central, não precisa seguir adiante. Pronto, uma lesão como essa é uma lesão que a gente chamava antigamente, de adenoma microcístico. Hoje não é, era o cistoadenoma seroso anteriormente. Hoje essa nomenclatura é abolida. Hoje é uma neoplasia cística serosa, cujo aspecto radiológico típico é esse, só que infelizmente ele está presente em apenas 1/3 dos casos. O resto tudo é atípico, não é dessa forma que o Kevin está dizendo. Aí o que a gente faz é, passo próximo, Kevin, usar o ultrassom endoscópico e colher o líquido. Colhendo o líquido, aí eu vou saber estudar o líquido, se o líquido ele é mucinoso ou é seroso. E quem pode me dizer isso é a dosagem do CEA. Se o CEA estiver elevado, ele é mucinoso. Se estiver baixo, ele é seroso. Percebem? Então, na prática, funciona assim. Então, primeira coisa, vamos imaginar o CEA está baixo. Pronto, fechou aqui. Neoplasia cística serosa. Eu só vou operar. Passo próximo, Kevin. Se estiver crescendo, se eu não estou convicto, quer dizer, um CEA limítrofe, ou, na maior parte das vezes, quando é sintomático. Mas essa aí é a exceção. A maior parte das vezes, a lesão fica estável e eu não preciso operar, apenas seguir esses pacientes. Ok? A amilase, ela implica que o cisto faz parte do sistema de ductos. Então, quando é que a amilase... A gente vai discutir, eu acho que depois. Então, vou deixar essas observações para lá. Então, até agora é o seguinte, entender por que é importante eu diagnosticar que é seroso, por causa do prognóstico, muito melhor do que das lesões mucinosas, e como eu faço isso? Ou através da imagem, se for típica, em 1/3 dos casos é, mas da maioria não é, ou através da análise do líquido. Pode seguir, Kevin. Alguma dúvida aí, gente? Acho que ninguém tem dúvida ainda não. Vamos lá. Pronto. Começando agora para as neoplasias císticas mucinosas, certo? O segundo tipo de neoplasia cística que a gente vai abordar hoje. Ela vai acometer quase exclusivamente mulheres, certo? Mais de 95% dos pacientes acometidos são do sexo feminino. Geralmente a idade na 4ª ou 5ª década de vida, mas também pode acometer outras faixas etárias. De forma semelhante com as neoplasias císticas serosas, a maioria vai ser assintomática, né? Geralmente, quando tem sintomas, geralmente associados à dor abdominal ou desordens pancreáticas, como é o caso de pancreatite aguda por compressão do ducto principal pelo crescimento do cisto, enfim. Mas aí a gente levanta um ponto que seja talvez um dos principais pontos aqui das neoplasias císticas mucinosas, para diferenciar clinicamente da neoplasia cística serosa, é que a neoplasia cística mucinosa possui elevado risco de malignização, né? Enquanto a neoplasia cística serosa é uma lesão benigna, a neoplasia cística mucinosa é uma lesão pré-maligna. E por ser uma lesão pré-maligna, se houver malignização, ela pode ter complicações de caráter maligno também, geralmente resultado de invasão de estruturas adjacentes, né, como invasão dos ductos biliares, cursando com síndrome colestática, né, icterícia, acolia fecal, colúria, ou ainda a própria atrofia do parênquima pancreático pode cursar com quadros de insuficiência pancreática exócrina ou endócrina. Invasões do duodeno, por exemplo, podem causar obstruções. E essas complicações malignas podem estar presentes devido a esse risco de malignização das neoplasias císticas mucinosas, certo? Mas ainda assim a maioria é assintomática, de caráter incidental. Nos exames de imagem, a gente vai diferenciar as neoplasias císticas mucinosas ela tem diversas formas de apresentação, mas existem algumas apresentações que são mais específicas, né, quando a gente lida nos exames de imagem. Geralmente, essa apresentação mais específica é a apresentação chamada macrolocular,
no qual a gente tem uma lesão bem delimitada, né, aqui na cauda e corpo do pâncreas, separada por septos, né, uma lesão cística bem delimitada, separada por septos, formando loculações, né, que a gente chama, de maiores dimensões, né, não é um aspecto microcístico, como a gente vê nas neoplasias císticas serosas, é um aspecto macrolocular, né, uma neoplasia. É um cisto bem delimitado, com diversas loculações, né, diversas septações. Ainda, a gente pode encontrar também outros achados, que geralmente são indícios de malignização, ou de alto risco de malignização, né, como calcificações na margem, né, geralmente nas neoplasias císticas serosas que foram citadas antes, a cicatrização é central, né, ou calcificação central. Nas neoplasias císticas mucinosas aqui, as calcificações são nas margens, ou ainda nódulos e espessamentos murais, todos indicando um aumento de risco de malignização. Assim como a neoplasia cística serosa, nas neoplasias císticas mucinosas também a comunicação com os ductos pancreáticos vai estar ausente, certo? Na análise do fluido, né, que eu citei antes, a gente vai analisar as mesmas variáveis na citologia oncótica. Como é uma neoplasia de potencial maligno, essa citologia pode ser positiva, certo? Não necessariamente vai ser positiva, mas pode vir a ser positiva. A dosagem do CEA, como o professor falou, como ela é uma neoplasia cística de caráter mucinoso, né, é um cisto mucinoso, a dosagem do CEA tende a ser elevada, né, de forma que quanto maior o ponto de corte que a gente adota, né, do CEA, maior a especificidade para neoplasia mucinosa. A dosagem de amilase, por não possuir comunicação com o sistema de ductos, vai estar baixa. Só para relembrar, a citologia oncótica vai ser positiva ou negativa, por ter possibilidade de malignização. A dosagem do CEA, como é um cisto mucinoso, vai estar elevada. E a dosagem de amilase, como não tem comunicação com o sistema de ductos, vai estar baixa. Você quer adicionar alguma coisa, professor? Aqui? Só um pouquinho. Não, acho que é isso mesmo. Então, só ratificando aquilo que eu tinha falado, só lembrar que as neoplasias císticas mucinosas, elas compõem a menor parte das lesões císticas do pâncreas, né? A menos incidentes. Das lesões mucinosas, as mais frequentes são a que o Kevin vai discutir depois, que é, assim, que vocês realmente, é o que vocês vão se deparar mesmo, que é a maior parte das lesões císticas pancreáticas será de caráter mucinoso e essa, que são os IPMNs que o Kevin vai discutir depois. Mas a neoplasia mucinosa, ela tem uma taxa de transformação maligna relevante, eu acho que 25%, 27%, dependendo da casuística, né? E é tanto maior quanto mais extensa a lesão. Quanto maior a taxa de risco, quanto mais extensa, maiores as dimensões da lesão. Está perfeito. Aí sim, a citologia oncótica, ela só tem valor quando ela é positiva, né? Porque ela tem uma sensibilidade muito baixa. A gente faz porque já vai coletar o líquido mesmo, mas raramente você toma uma decisão por causa da citologia oncótica. Nós sabemos que a acurácia do teste é muito baixa. Pode continuar. O manejo terapêutico vai ser meio que o contrário da neoplasia cística serosa, exatamente pelo risco de malignização intrínseco da neoplasia cística mucinosa, né? Como o risco de malignização é muito elevado, o tratamento padrão vai ser o tratamento cirúrgico em basicamente todos os pacientes viáveis, né? A vigilância ambulatorial vai ser submetida apenas nos casos de exceção, que aqui no Brasil se limitam a esses, né? Os pacientes que não são clinicamente viáveis para a cirurgia. Os guidelines europeus ainda adicionam que em cistos menores que 4 centímetros e sem achados de neoplasia maligna, como nódulos e espessamentos murais, a chance de malignização é muito pequena, a ponto de levantar a possibilidade de vigilância. Só que isso é adotado pela Europa, ainda não é bem estabelecido aqui no Brasil, de forma que praticamente, atualmente, pelo menos, a tendência é sempre ir para a cirurgia nos pacientes que são viáveis, né? A cirurgia de escolha ela vai depender da localização do cisto em si, né? Se o cisto se localizar na cabeça do pâncreas, realiza-se a cirurgia de Whipple, né? A pancreatoduodenectomia. Se o cisto se localizar no corpo ou na cauda do pâncreas, realiza-se a pancreatectomia distal, certo? Com ressecção de cabeça, de cauda, de corpo, e geralmente do baço também. Você tem alguma coisa? Não, perfeito, Kevin. Gente, é só lembrar o seguinte, o câncer de pâncreas é das neoplasias mais letais que tem. Então, nós não estamos lidando aqui com coisa pouca, entendeu? Então, eu acho que a pior sensação que pode ter um médico é você ter
uma neoplasia dessa cística que veio para você e se malignizou debaixo do seu nariz. Eu acho que isso daí vai ser, porque o paciente tem um prognóstico ruim mesmo, né? E os meninos, os residentes aqui que estão, o Kevin também estava, hoje, por exemplo, nós temos uma tentativa de operar um caso de uma neoplasia de pâncreas localmente avançada, uma tentativa frustrada. Então, é frustrante demais você ter um paciente que se transforma durante a vigilância. Então, eu, na minha conduta particular, as neoplasias císticas mucinosas, elas são todas cirúrgicas. Eu não acho que deva ser seguido. Eu não queria ter 25% de chance de ter um câncer de pâncreas. E a gente só segue os casos que não têm performance para uma cirurgia. Quer dizer, que é arriscado operar. Paciente idoso, comorbidades. Mas, claro que você tem que ver o paciente como um todo. Mas eu acho que o que define a situação clínica mais do que a doença. Eu acho que essa doença é de tratamento cirúrgico. Pode seguir, cara. Certo. Começando na parte, talvez seja a principal, né, que são os mais comuns, as neoplasias mucinosas papilares intradutais, mais conhecidas como IPMNs. Os IPMNs vão ser neoplasias que vão se desenvolver a partir do epitélio dos próprios ductos pancreáticos, de forma que vai ocorrer a liberação de conteúdo mucinoso, né, no interior do ducto acometido, provocando uma dilatação cística daquele ducto em si. A depender do tipo de ducto pancreático acometido, né, que eu citei no primeiro slide, da anatomia, a gente vai definir 3 variantes principais dos IPMNs e que vão guiar todo o restante da abordagem desse tipo de neoplasia. Na variante ducto principal, a gente vai ter acometimento neoplásico do ducto pancreático principal, do ducto de Wilson, provocando a sua dilatação, certo? A variante secundária, mas também só tem a dilatação do ducto de Wilson, certo? Isoladamente. Na variante ducto secundário, o acometimento neoplásico vai ser dos ductos secundários, certo? Dos ramos periféricos do pâncreas, formando formações císticas, né? Dilatações císticas desses ductos secundários. Então, geralmente vai se apresentar como cistos periféricos simples, mas sem dilatação do ducto pancreático principal. Já na variante mista, a gente vai ter ambos os tipos de ductos pancreáticos acometidos e ambos dilatados. Durante a aula eu vou reunir basicamente os IPMNs variante ducto principal e mista em um grupo só, né? Ambos com a dilatação do ducto pancreático principal, porque elas vão compartilhar muitos achados, né? Tanto clínicos quanto o risco de malignização, que é muito elevado, desses dois tipos de variante, quanto o próprio segmento, certo? Já a variante do ducto secundário, eu vou falar isoladamente, certo? Então, eu vou definir primeiro esses dois grupos, a variante ducto secundário e as variantes ducto principal e mista, né, que possuem maior risco de malignização intrínseca. As mais comuns vão ser a variante ducto secundário, né, mais de 80%, seguidas da variante mista e, por último, a variante ducto principal, certo? Em relação à faixa etária, geralmente acomete mais a população idosa, a idade média é de 66 anos, mas pode acometer pacientes mais jovens, mais velhos. Tem uma incidência levemente maior em homens, né, diferente dos outros dois cistos que eu citei, que é quase majoritariamente mulheres. E aí vai vir a primeira diferenciação entre as variantes, né? A variante ducto secundário, como acomete basicamente ductos periféricos do pâncreas, elas tendem a ser assintomáticas com achados completamente incidentais. Sintomas vão estar em cistos de maiores dimensões, que na maioria das vezes não são os casos. Já a aguda de repetição, inclusive, no ácido essa é a diferenciação entre esses dois grupos de variantes que vai seguir pelo resto da aula, certo? Kevin, esse sintoma se deve porque a mucina produzida pelo ducto, porque o ducto pancreático dilatado, o primeiro nome que se deu, essa doença foi descrita na década de 80. Então, o primeiro nome que se deu era ectasia ductal. O ducto, ele dilata e produz mucina, produz geleia. Essa geleia obstrui o ducto pancreático principal e causa pancreatite por obstrução do ducto, entendeu? Inclusive, a gente vê saindo pela papila do adenal mucina, geleia.
Isso só acontece na variante do ducto principal, por isso que ela causa mais sintomas, porque essa geleia obstrui o ducto e causa as pancreatites. Às vezes, se você tem uma dilatação só do ducto principal, do ducto de vício, só na cauda do pâncreas, você tem pancreatites só caudais. Então, é o fator obstrutivo. Como o ducto secundário também produz mucina, mas como não tem produção de mucina, não cai no ducto principal, fica no ducto secundário, então não faz pancreatite. Então, por isso que o ducto principal é mais sintomático. Essa é a patogênese da pancreatite na IPMN de ducto principal. Certo. Nos exames de imagem, a gente também vai diferenciar, né, as variantes. Primeiro, na variante ducto secundário, a gente vai observar um ducto pancreático principal de diâmetro normal, certo? Menor do que 5 milímetros. No entanto, a gente vai ter diversos, ou vários, né, na verdade, que a gente tem vários cistos periféricos, mas pode ser em número de um ou poucos. Cistos periféricos, de caráter simples, né, relativamente simples, geralmente não são complexos, podendo possuir comunicação com o sistema de ductos pancreáticos, né? No entanto, o ducto pancreático principal, o ducto de vício, vai estar com seu diâmetro preservado, não vai estar dilatado, certo? Aqui, bem evidenciado na coluna de ressonância aqui. Nesses casos aqui ainda, eu não trouxe imagens, mas a gente tem que levar em consideração também a realização, por exemplo, de uma ecoendoscopia para avaliar melhor esses cistos periféricos, certo? Avaliar a presença principalmente de nódulos e espessamentos murais, bem como o padrão de irrigação daquele cisto, que podem ser indícios de malignização futura, que vão ser levados em conta quando eu for falar um pouquinho mais já. Na variante ducto secundário, a gente vai ter a dilatação do ducto pancreático, ou variante ducto secundário, ducto principal, a gente vai ter como principal achado nos exames de imagem a dilatação do ducto pancreático principal, do ducto de vício. Aqui, por exemplo, nessa tomografia computadorizada, a gente tem, nessa parte mais hipodensa, mais escura, o ducto pancreático principal bem dilatado, associado ainda, né, com a atrofia de parênquima, né? A gente vê o parênquima pancreático bem fininho, já atrofiado. Provavelmente bem sintomático nesse caso. Mas esse vai ser o principal achado, né? Um ducto pancreático principal bem dilatado, no entanto, aí se for a forma variante do ducto principal em si, ela não vai ter nenhum cisto periférico. Agora, se for a variante mista, a gente vai ter os dois achados juntos, né? Como aqui nessa coluna de ressonância. A gente tem tanto um ducto pancreático principal bem dilatado, né, evidenciado aqui no comprimento, quanto formações císticas periféricas, né? Então, a gente tem todo acometimento de ducto pancreático principal, quanto ductos secundários, certo? Se eu quer acrescentar alguma coisa aqui nessa parte? Eu acho que está perfeito. Isso aí é uma coluna de ressonância. Mostra só o colédoco aí, Kevin, para os meninos verem. Aqui. O colédoco, aí se junta, né, com o ducto pancreático na cabeça do pâncreas e desemboca na papila, né? Uhum. Então, você tem aí uma forma mista. A forma mista, ela é a mesma coisa de principal. Uhum. Assim, do ponto de vista prático, objetivo, tendo dilatação do ducto de vício, ele se comporta como principal, né? Aquilo que a gente já tinha discutido. Mas pode ir. Pronto, na endoscopia digestiva alta, a gente vai ter aquele achado que o professor já citou, né, que é o chamado sinal do olho de peixe, né, fish eye, que vai ser configurado basicamente pela extrusão de muco, né, dessa geleia pela papila de Vater. E esse é considerado um achado quase patognomônico de comprometimento do ducto pancreático principal, né, de variante ducto principal de IPMN. Na colangio-ressonância em si, né, como a gente mostrou aqui, pode haver comunicação desses cistos periféricos com o ducto principal. Essa comunicação pode ser visível na colangio-ressonância. No entanto, nem sempre é visível e esse achado não é vital para o diagnóstico. No entanto, se a gente observa essa comunicação, a gente tem noção que é um IPMN, já que os outros não possuem comunicação com o sistema de ductos. Em relação à análise do fluido, a gente vai avaliar as 3 variáveis novamente. Na citologia oncótica, ela pode ser positiva ou pode ser negativa, né? As neoplasias mucinosas papilares intraductais têm um risco de malignização variável, como eu vou falar um pouco mais já, mas elas possuem esse risco. E por possuir, essa citologia oncótica pode vir a ser positiva.
Mas, como o professor falou, ela só tem valor realmente diagnóstico se ela vier positiva e, na maioria das vezes, não vem. A dosagem do sera, como é uma neoplasia de caráter mucinoso, é um cisto mucinoso, a dosagem do sera vai estar elevada, né? Geralmente mais de 200 nanogramas por mililitro. E a dosagem de amilase, por ter comunicação com o sistema de ductos, né, por fazer parte em si do sistema de ductos pancreáticos, né? Lembrando que as neoplasias, os IPMN, são basicamente dilatações dos ductos pancreáticos, a dosagem de amilase vai estar elevada, né, devido a essa comunicação. Então, essa vai ser uma diferenciação pela análise do fluido das outras neoplasias, né? A gente vai ter citologia oncótica possivelmente positiva, dosagem de sera elevada por ser de caráter mucinoso, dosagem de amilase elevada também por ser do próprio sistema de ductos pancreáticos. Indo para o manejo terapêutico em si, você quer falar uma coisa sobre a análise do fluido, professor? Não, acho que tá tudo perfeito. Certo. Em relação ao manejo terapêutico, a gente vai diferenciar agora entre os dois grupos que eu citei, né? A variante de ducto secundário, em que não existe acometimento do ducto pancreático principal, e as variantes mista e ducto principal que eu vou falar a seguir. Na variante de ducto secundário, o risco de malignização funciona como um espectro, indo desde baixo risco até alto risco. E a gente tem que fazer primeiro a estratificação desse risco antes de definir a terapêutica escolhida, certo? A gente faz essa estratificação para definir quais são os de baixo risco, que podem ser submetidos a um regime de vigilância ambulatorial, e quais são os de alto risco, que podem ser submetidos que devem ser submetidos ao tratamento cirúrgico. Essa estratificação vai ser realizada basicamente por uma série de critérios clínicos e radiológicos, né, que eu resolvi resumir aqui nesse algoritmo. Basicamente, se a gente está diante de um IPMN variante ducto secundário, a gente vai avaliar se tem a presença de sintomas, se os cistos possuem grandes dimensões, né, geralmente maiores que 3 centímetros, se possuem espessamentos ou nódulos murais, ou se possuem ainda citologia suspeita. Qualquer um desses achados vão configurar, na verdade, elementos que aumentam o risco de malignização. Então, se tiver qualquer um desses, a gente considera a IPMN variante ducto secundário aqui de alto risco, e, portanto, deve ser submetido ao tratamento cirúrgico de forma semelhante ao citado para a neoplasia cística mucinosa, né? Cistos de cabeça do pâncreas, pancreatoduodenectomia, cistos de cauda e corpo, pancreatectomia distal. Agora, se tiver ausente, todos esses sinais estiverem ausentes, a gente considera essa neoplasia de baixo risco, esse IPMN de baixo risco. Ele pode ser submetido a um regime de vigilância ambulatorial, geralmente de 2 em 2 anos, né, com anamnese, exame físico e TC ou ressonância. Mas esse regime tem que seguir para o resto da vida, certo? De forma que até mesmo a idade da paciente tem que ser levada em consideração, né? Muitas vezes, pacientes bastante jovens, é preferível a escolha cirúrgica, mesmo na ausência desses sinais, né? Já que a vigilância ambulatorial vai seguir para o resto da vida, então é melhor operar logo. Na variante ducto principal e mista, vai ser o contrário, né? Não vai ser o contrário em si, mas vai ser bem mais definido. Essas IPMNs, elas têm alto risco de malignização por si só, né? Alguns estudos mostram que até 2/3 dessas neoplasias já possuem caráter invasivo no momento da ressecção. Então, o tratamento é eminentemente cirúrgico, né, em todos os pacientes clinicamente viáveis, é claro. A cirurgia ela vai depender da parte acometida, da parte do ducto pancreático acometido. Se houver dilatação apenas do corpo, do ducto pancreático principal, no corpo e na cauda, realiza-se a pancreatectomia distal. Se tiver dilatação apenas na cabeça, realiza-se a pancreatoduodenectomia, né, a cirurgia de Whipple. Só que não é incomum, por exemplo, acometer essa dilatação, acometer toda a extensão do ducto pancreático principal, a neoplasia acometer todo o ducto pancreático principal, né, todo o ducto de Wissner, de forma que tem que se realizar a ressecção de todo o pâncreas, retirar todo o pâncreas, que é a chamada pancreatectomia total. O senhor quer falar uma coisa, professor, hein? Eu queria só ratificar aqui o que você falou, que são coisas muito importantes. Volta aí, por favor. Gente, esses fatores, por exemplo, quando eu tenho uma IPMN de ducto principal, que felizmente elas são a menor parte dos IPMNs. Então, nós estamos falando aqui do IPMN, que é responsável pela maior parte dos casos das neoplasias císticas pancreáticas. Então, aqui é que está o ó do borogodó, entendeu? As neoplasias, quando você vê uma lesão cística pancreática, a chance de ser IPMN é muito grande.
A maior parte das vezes é IPMN de ducto secundário. Felizmente, porque elas se comportam melhor do que a de principal. Se for de principal, professor, como é que eu sei que é de principal? Tem dilatação do ducto de Wilson, certo? Se tiver dilatação do ducto de Wilson, é cirúrgico. Acabou, porque o risco de malignização chega até 60%, certo? E uma neoplasia extremamente agressiva. Então, é cirúrgico. Se for de ducto secundário, eu posso acompanhar as lesões de baixo risco. Aí existem 3 critérios que são chamados de critérios de Sendai, não é, Kevin? Que é sintoma, nódulos murais, espessamento na parede do cisto ou tamanho, acima de 3 centímetros. Se tiver um dos 3, a gente geralmente opera. Principalmente o tamanho, né? Porque o sintoma, muitas vezes, é uma síndrome dispéptica que você não consegue muito bem caracterizar se é do cisto mesmo. Então, se for uma lesão mais do que 3 centímetros, é cirúrgica, né? Se tiver nódulo mural, independente do tamanho, também é cirúrgico. E aí o Kevin falou uma coisa muito, muito atual. Toda vida que a gente discute neoplasia cística pancreática, esse assunto vem à baila, Kevin. É o seguinte, gente, não se dá alta a paciente com cisto, com lesão IPMN de ducto secundário. Porque o risco de malignização, ele é para a vida inteira. Pode passar 10 anos do mesmo tamanho e aí começar a crescer. Eu tenho um paciente, por exemplo, que perdeu o segmento comigo e ela tinha uma lesão de ducto secundário de baixo risco. Não tinha nenhum desses 3 achados. E ela perdeu 5 anos o segmento. Aí foi fazer uma tomografia por uma outra causa, quando voltou para mim, a lesão estava transformada num câncer de pâncreas. Ela ficou 5 anos sem segmento. Então, se você tem um paciente muito jovem, eu acho que cabe a discussão, a individualização de cada caso, né? Quem de nós vai querer passar a vida inteira fazendo tomografia ou ressonância todo ano, vigiando um cisto pancreático que pode ser ressecado e resolvido o problema? Então, esse assunto ele é muito atual na discussão, toda vida que há uma discussão nos congressos, etc., do IPMN. Mas o que tem de consolidado é isso. Então, do secundário, você tem que dividir se é de alto risco ou baixo risco, baseado nesses critérios que eu falei. Ducto principal é sempre de alto risco. Ducto secundário, a transformação é 20%, né, Kevin? Aproximadamente. Varia muito de estatística para estatística. E ducto misto é igual ao ducto principal, é cirúrgico. Passa o slide. E aí, gente, nunca se fez tanta pancreatectomia total na história da medicina como está se fazendo agora. O responsável é o IPMN. Então, por exemplo, o serviço lá do Cameron, né, que é um dos maiores serviços de cirurgia pancreática, ele está já 10% das pancreatectomias são pancreatectomias totais. Olha só que loucura. Por quê? Por causa do IPMN. Porque ele secciona o pâncreas. Se tivesse margem, tiver IPMN na margem, ele totaliza a pancreatectomia. E aí, se é possível viver sem pâncreas, diminui a qualidade de vida, mas agora com essas insulinas de liberação lenta, né, você controla a diabetes. Não é uma diabetes de difícil controle, porque não tem glucagon. Então, você consegue controlar bem. O risco maior é a hipoglicemia, mais do que a hiperglicemia. E a insuficiência pancreática exócrina, você toma a enzima pancreática, que é o CREON, toma 2 a 3 vezes por dia e controla a esteatorreia, né, e as consequências da má absorção. Então, realmente está se fazendo muito pancreatectomia total por causa desse PMN. Pode ir, Kevin. Pronto, aqui eu trouxe uma tabela para resumir, né, a análise do fluido do cisto nos cistos pancreáticos. Trazendo aqui também o pseudocisto, né, que talvez seja o principal diagnóstico diferencial quando a gente lida com uma formação cística no pâncreas. O pseudocisto ele vai ser formado a partir geralmente depois de um episódio de pancreatite aguda, é completamente benigno, geralmente formado por tecido, pela degeneração mesmo de tecido necrótico após a inflamação da pancreatite aguda. Como a pseudocisto não tem caráter mucinoso, é um cisto não mucinoso, o CA vai estar baixo, mas como ele é resultado da própria degeneração do pâncreas em si, a amilase tende a estar alta, certo? E a citologia oncótica vai ser negativa porque ele é um cisto completamente benigno. Na neoplasia cística serosa, o CA também vai estar baixo, porque vai ser de caráter não mucinoso, mas a amilase vai estar baixa também, porque não tem comunicação com o sistema de ductos. E a citologia oncótica vai estar negativa, porque é benigna. Na neoplasia cística mucinosa, o CA vai estar elevado,
porque é de caráter mucinoso, mas a amilase vai estar baixa, porque não tem comunicação com o sistema de ductos. E a citologia oncótica pode vir a ser positiva devido à possibilidade de malignização. E no IPMN, por último, o CEA vai estar elevado, por ser de caráter mucinoso, a amilase também vai estar elevada, já que vai estar cometendo os ductos pancreáticos em si, e a citologia oncótica pode vir a ser positiva, já que ele também tem um potencial de malignização. Agora eu queria dar início à última parte, né, a mais rara das neoplasias que a gente vai abordar aqui, que são as neoplasias sólidas pseudopapilares, mais conhecidas também como tumores de Francis. Elas vão acometer principalmente mulheres, né, vai ser bem mais comum entre as mulheres, e um diferencial é que vai acometer idades mais jovens, né, o padrão, a idade média é entre a terceira e a quarta década de vida, mas cerca de algumas casuísticas mostram que até 25% dos pacientes com tumores de Francis são da população pediátrica, né, acometendo adolescentes e crianças, de forma que é um tumor, uma neoplasia, como um diagnóstico diferencial importante em massas abdominais na adolescência e infância. Apesar de ser uma neoplasia de baixo índice de malignização, ela cresce bastante, né? Ela tende a crescer bastante, resultando numa maior produção de sintomas. Então, diferente das outras neoplasias que eu citei aqui, nas neoplasias sólidas pseudopapilares, a maioria vai ser sintomática. Os principais sintomas, né, e sinais, vão ser a dor abdominal, náuseas, possivelmente vômitos, e massa abdominal palpável. Nos exames de imagem, que geralmente vão ser a única coisa necessária para fechar o diagnóstico de neoplasia sólida pseudopapilar, a gente vai ver geralmente uma neoplasia, uma massa, né, uma lesão, por exemplo, aqui mostrado na cauda do pâncreas, uma lesão bem heterogênea, composta tanto por porções císticas, que usualmente são mais centrais, como mostrado aqui, como porções sólidas, que geralmente são mais marginais, e nisso a gente vai ter uma combinação de achados. A gente vai ter calcificações, a gente vai ter hemorragias, vai ter necroses, vai ter degenerações císticas, de forma que é uma massa realmente bem heterogênea, de crescimento bastante elevado, geralmente em paciente mais jovem, né? Diante desses achados, a gente tende a pensar em neoplasia sólida pseudopapilar, tentando sempre excluir os outros diagnósticos também, né? Mas, nesses casos, não é necessário fazer a análise do fluido em si, certo? O professor quer falar uma coisa, professor, aqui? Eu acho que está perfeito. É só lembrar, assim, que eu acho que é importante ter um big picture, assim, que isso daqui não é tão importante quanto o assunto que a gente discutiu. Isso aqui é mais para... Vocês vão, certamente, na vida de vocês, independente da área que vocês se dedicarem, vão se deparar com o IPMN. Então, se vocês souberem, sair da aula, tendo uma noção boa do IPMN, acho que já é o nosso objetivo, né? Não é, Kevin? Isso. Mas o tumor de Francis, ele acontece, né? Mas é muito mais raro. Então, vocês provavelmente só se depararão com o tumor de Francis se estiverem dedicados à área de gastroenterologia cirúrgica, clínica ou oncológica, entendeu? Mas as outras lesões são bem mais importantes. Mas é sempre bom você abrir um pouco o conhecimento, né? E o tumor de Francis é uma lesão que não é benigna, não é por definição benigna, porque pode crescer, pode infiltrar, né? Mas raramente dá metástase. Então, o desafio é a ressecção local, né? Pode seguir, Kevin. Em relação ao manejo terapêutico, o tratamento vai ser eminentemente cirúrgico, apesar do baixo índice de malignização, né? Levando em consideração principalmente o crescimento elevado, né, do cisto, e também o fato de acometer pacientes mais jovens, né? Se a gente está acometendo pacientes mais jovens, a tendência existe um risco maior durante a vida de desenvolvimento de sintomas maiores ou até mesmo metástases. O prognóstico é bastante favorável, geralmente 95% sobrevive em 5 anos, né, nos casos de tumores ressecados, e até mesmo na ocorrência de metástases, né, hepáticas, pulmonares, o prognóstico se mantém ainda muito bom, né, geralmente realizando a excisão de metástases em si, né, a excisão de metástases hepáticas, metástases pulmonares ou outras que sejam possíveis, o prognóstico permanece acima de 80% de sobrevida em 5 anos, considerando uma neoplasia bastante indolente, assim, no geral. Mas o tratamento é eminentemente cirúrgico. Eu trouxe aqui no final só alguns casos, né, para a gente tentar fixar as partes mais importantes que eu considero da aula. Esse caso 1 é um paciente do sexo feminino, né, de 63 anos,
acompanhada em ambulatório de oncologia há 3 anos após retossigmoidectomia para excisão de adenocarcinoma de sigmoide. Atualmente ela nega sintomas e ela está trazendo consigo uma tomografia de abdômen que ela fez para avaliação ambulatorial, evidenciada a seguir. Na tomografia teve um achado incidental, né, em topografia pancreática, de um cisto, né, de caráter simples, né, de diâmetro 1,2 por 1,1 centímetro. A citologia oncótica foi realizada a equidoscopia, né, para análise do fluido, a citologia oncótica deu negativa, o CEA veio elevado e a amilase também elevada. E aí vem qual é o diagnóstico mais provável e qual seria o manejo terapêutico nesse caso. Professor, o senhor quer ir seguindo a partir daí, né, para ficar mais... Não, eu acho que você está apresentando muito bem. Agora eu podia abrir aí para o pessoal ver o que é que o pessoal acha aí. Isso aí. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, pessoal. Quem se habilita aí? Bora, Beli. Diga aí os motivos, dê a hipótese e os motivos. Oi, doutor, estou dirigindo. Então, peraí. Calma aí, eu realmente não consegui me concentrar no caso, não. Eu só tô Não, sabendo tudo bem. Não, preste atenção à direção. Depois acontece um problema aí. Vamos lá, PH. PH não tá... Vamos. Peraí, só um pouquinho que... Ó, a Ariane levantou a hipótese de IPMN, neoplasia mucinosa papilar intraductal. Perfeito, Ariane, é isso mesmo. É isso. Qual seria a variante aí, Ariane? Então, ela disse que é pelo CEA e pela amilase elevada. Perfeito. Então, a amilase elevada, contato com o sistema de ductos, né? E o CEA elevado é a neoplasia mucinosa. Então, neoplasia mucinosa. Mas, Ariane, mesmo olhando aqui, é isso que eu quero que vocês tirem de... Uma lesão dessa cística, a chance de ser IPMN é muito grande, entendeu, Kevin? Uhum. Aí a questão é, tem dilatação do ducto principal? Não. Mesmo sem não saber de nada, se eu tiver que dar um chute, eu digo que é IPMN, porque é muito mais frequente do que as outras neoplasias. E as neoplasias císticas, serosas ou mucinosas, elas não têm esse aspecto, ela é um aspecto redondo, entendeu, Kevin? Viu, pessoal? Uhum. É redondinho, é diferente dessa aqui que é, assim, lobulado, não é? Não é lobulado? Essa é típica da IPMN, e aí, como não tem dilatação do ducto de Wilson, é um IPMN de ducto secundário. Certo? Esse é o diagnóstico. Certo. Aí, considerando que a gente falou... Pois é, ô Ivna, o que é que você acha que deve fazer aí? Ela tá? Acho que tá. A Ivna e a Beli, pessoal, são as residentes de cirurgia. A Ivna é R2 e a Beli é R1. Pode se manifestar. Né? Ela está assim. O que você acha, Ivna? Diga aí. Ah, porque ela está sem microfone. Tá certo. Então tá bom. Diga aí, Kevin. Pronto, a gente vai fazer aquela estratificação de risco, né, como eu tinha citado. Ela não tem sintomas relativos ao cisto, o cisto é de pequenas dimensões, né, menor que 3 centímetros, a citologia oncótica deu negativa, e ele não parece ter nenhum nódulo mural, né, nenhum espessamento, então a gente pode dizer que esse é um cisto de baixo risco, e a gente pode se submeter à vigilância ambulatorial, né, mas lembrando que é para o resto da vida, certo? Perfeito. Indo para o caso 2 agora. A gente agora tem uma paciente de sexo feminino, de 72 anos, realizou tomografia de abdômen e pelve para avaliação de dor em andar inferior do abdômen com a hipótese de diagnóstico de diverticulite, certo? Na tomografia, evidenciou a presença dos divertículos colônicos em si, mais um achado incidental na topografia pancreática, conforme essa imagem aqui, certo? De novo, é um cisto aqui na parte da cauda, corpo do pâncreas, de caráter simples, né, relativamente simples. O tamanho aqui já é de 4,3 por 3,2 centímetros. E os aspectos, né, da análise do fluido são semelhantes ao do outro. Aí, vou abrir para a plateia aí, professor, para darem o chute. Aqui que eu não quero constranger ninguém. Quem quiser participar. Senão vai ter que ser a Ariane de novo. Bora, Ariane. Vai, Ariane.
Olha, a Laís é cirurgia carniceira. O que ela falou aí? Não, bom, gente, vamos lá. Então, vamos raciocinar. O C é elevado significa o quê? Mucinoso. A amilase elevada significa o quê? Contato com o ducto. Então, mais uma vez, tem dilatação do ducto de Wissner? Não. Então, mais uma vez, um IPMN de ducto secundário. Certo? Um IPMN de ducto secundário. Se é IPMN de ducto secundário, a gente tem que ver os fatores de risco. Não é isso, Kevin? Isso. Qual o tamanho? 4,3 centímetros. Pronto, cirurgia. Acabou. Simples assim. Se o paciente, agora, 72 anos, você tem que ver se o paciente tem comorbidades, se consegue fazer a cirurgia com segurança. Essa cirurgia dá para fazer laparoscópica, né, uma pancreatectomia corpo caudal. Né? Então, uma cirurgia menos mórbida do que se fosse na cabeça do pâncreas, por exemplo. Então, lembrar que o índice de transformação nessas lesões maiores não é desprezível, né? E, portanto, a indicação cirúrgica é para evitar a transformação maligna, com todas as consequências dessa transformação maligna para o paciente, né? Isso. Acertei? Acertou. Indo para o último caso aqui, o caso 3, a gente tem um paciente de sexo masculino, 67 anos, tabagista, dá entrada no pronto-socorro com dor abdominal de início em epigástrio, com irradiação para hipocôndrios e para o dorso, nas últimas 2 horas. Ele relata um episódio semelhante a esse há cerca de 3 meses, com resolução espontânea. Ele fez a tomografia de abdômen e o seguinte achado foi encontrado. Aí, qual seria o diagnóstico mais provável e qual seria o manejo terapêutico nesse caso? Aí, vou abrir também, né, para quem quiser falar. A gente avalia o pâncreas aqui, né? Aí já tem dilatação, né, do ducto principal, Isso. Exatamente, velho. né, e ele é Exatamente. sintomático, né? Isso. Então, a conduta é cirúrgica também, nesse caso. Exatamente. É o IPMN do ducto principal. Ele é sintomático porque, geralmente, esses IPMNs causam obstrução, como a gente falou, né? Com pancreatites, né? Pancreatites recidivantes, né? Crise de pancreatite em cima de... Então, Não pode falar. Sim, é isso mesmo. Então, o risco de malignização numa lesão dessa, 60%. Pronto. Então, tem que operar mesmo. O que é que você acha que precisa fazer com a cirurgia, Beli? Uma pancreatectomia total? E aí, Kevin? Aí também eu ficar em dúvida, professor. Eu não sei se relaciona só o diâmetro. Não, eu acho que o que tem que ser feito aí é uma pancreatectomia corpo caudal e congelar a margem, entendeu? Porque eu não estou vendo dilatação na cabeça do pâncreas. Estou vendo no corpo e na cauda. Se a margem estiver livre, você pode não fazer a pancreatectomia total, né? E a cauda, o comecinho da cauda, mais a extremidade? Porque ela começa quase no início, né, da cauda. Aí tem que tirar bem tudo. proeminente em corpo. Tem que tirar tudo isso aí, né? E aí tem que ver só a dilatação do... E se você, quando cortar o pâncreas, congelar, um exame de congelação que eu digo, gente, é um exame histopatológico que é feito na hora da cirurgia. Não é pela técnica de hematoxilina e eosina, então é um exame mais limitado, mas é útil para ver margens oncológicas. Então, se tiver sinais de IPMN no ducto principal, onde você cortou, aí você tem que totalizar a pancreatectomia, fazer a pancreatectomia cefálica também, né? É isso que eu tenho feito. Tem o risco de, por exemplo, a lesão já está transformada e nessa secção ter a Tem sim, Kevin, tem sim. disseminação. Tem risco de estar... Não, eu corto onde não tem lesão, né? Onde eu suponho que não tem lesão, porque se tiver dilatação já toda, já vai tudo, entendeu? Entendi. Pronto, mas era isso que eu tinha preparado, essas são minhas referências. Obrigado pela atenção, pelo apoio do professor e pela participação de vocês. Muito bom, excelente, viu?